Então, nessa aula de exercício, a gente vai resolver alguns problemas sobre as leis de conservação, né, que é o tópico dessa semana, certo? Então, a gente viu que, sobre certas condições, algumas grandezas são conservadas ao longo do movimento da partícula, né? Então, as grandezas mais importantes são energia, momento linear e momento angular, mas tem outras grandezas, dependendo do sistema também, certo? Mas, tipicamente, essas são as mais relevantes e que aparecem na maior parte dos sistemas. Mas, obviamente, isso depende de cada sistema, né? Tem sistemas que vão ter essas propriedades de grandezas conservadas e outros não. Tá? Então, a gente discutiu um pouco nas aulas quais são as condições para que essas grandezas sejam conservadas. Então, os problemas que eu vou resolver aqui são sobre isso, então é para a gente praticar um pouco esses conceitos, essas condições, né, e aí tirar alguma dúvida eventual que surja sobre esses tópicos, e também ver qual que é a utilidade de discutir essas grandezas conservadas, né? Então, em particular, no último problema que eu for resolver hoje, a gente vai ver que, para certos casos especiais, a gente consegue até determinar a trajetória total do corpo sem ter que resolver a equação de movimento, simplesmente usando as consequências né, de ter certas grandezas conservadas. Tá? Mas vamos lá, o primeiro problema é um problema onde, na verdade, a gente sabe que, né, a energia não é conservada, certo? Então, é um problema que a gente discutiu na aula passada, na verdade, né, que é um problema de uma força elástica na presença de uma força de atrito. Tá? Então, na verdade, é justamente para a gente, né, colocar na nossa cabeça que essas grandezas nem sempre são conservadas. Está aqui um exemplo que não. Né? Mas vamos investigar um pouco isso, certo? Então, a primeira questão, é uma questão relativamente simples, é se esse sistema é conservativo. Né? A gente diz que um sistema é conservativo quando a energia total do sistema é conservada. Energia total, tipicamente, energia cinética mais energia potencial. Tá? Então, a primeira coisa é verificar isso, se esse sistema é conservativo. E aí o segundo item me diz se a trajetória é dada por isso aqui, então o problema já está dando, né, a trajetória da partícula, isso é uma solução das equações de movimento, sob certas condições iniciais. Certo? Pede para calcular a energia da partícula, dada pela energia potencial elástica mais a cinética, e verificar se ela é conservada ou não. Né? Aqui a gente já tem uma intuição, né, do que acontece. A gente já discutiu esse movimento, esse é um movimento oscilatório, né, na verdade, sob essa condição aqui, onde a força de atrito não é tão intensa, esse é um movimento oscilatório, onde essas oscilações vão reduzindo a amplitude. Né? E a gente sabe que né, essa partícula, no final de várias oscilações, ela vai parando, então ela vai perdendo energia. Então, a gente já sabe que esse é um sistema não conservativo, que a energia não vai ser conservada. Né? Se eu incluir somente energia potencial elástica e energia cinética. Tá? Mas vamos verificar isso matematicamente. Né? Isso é um problema onde a gente já tem intuição. Vamos ver como é que a gente prova isso matematicamente, certo? Então, primeira coisa é um sistema conservativo ou não. Né? E aí a gente viu que, para o sistema ser conservativo, a força tem que ser conservativa. Né? A força total que age sobre o sistema tem que ser conservativa. E aí tem duas condições para a força ser conservativa. Tá? A primeira delas, ou uma delas, é que o rotacional da força seja zero. Tá? E aí a gente viu, né, exatamente por quê. Né? Se o rotacional for zero, significa que o trabalho exercido pela força independe do caminho. Tá? É uma das consequências do rotacional ser zero. Nesse caso, a minha força é unidimensional, certo? E o rotacional, a gente lembra que é dado pelas derivadas de f com relação às coordenadas, certo? Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, eu vou ter algo como dfy dz menos dfz dy na direção x chapéu e assim por diante.
certo? E são sempre essas derivadas cruzadas, né? Então, é sempre a derivada da componente y da força com relação a uma das outras coordenadas. Aqui a minha força, ela só tem a componente x e ela só depende da coordenada x, né? Então, ela é uma força do tipo, né, f de x. Na verdade, ela depende de x e x ponto, mas essas derivadas são derivadas só com relação às coordenadas. Tá? Então, quando a gente calcula esse rotacional, ele vai dar zero porque eu vou ter a derivada, o que vai aparecer nas outras componentes do rotacional vão ser derivadas de x com relação a y e z. E f de x só depende de x, certo? Então, nesse caso, de fato, o rotacional é zero, que é uma das condições. Mas a gente sabe que essa força não é conservativa, né? E ela não é conservativa por causa da segunda condição. A segunda condição é que F só dependa da posição. E nesse caso, né, ela depende da velocidade, que é justamente a força de atrito, né, que a gente sabe que é o que está arrancando a energia do sistema. Então, essa condição não é satisfeita. Tá? Então, F não é conservativa. Se F não é conservativa, significa que a energia do sistema não é conservada. E o sistema, portanto, não é conservativo. Então, essa é a primeira consequência, certo? Então, a gente sabe, né? Então, a ideia é, a gente consegue analisar a força, verificar essas duas condições, se elas forem satisfeitas, a energia total vai ser conservada, se não, não. Tá? Esse é um caso onde isso não acontece. A segundo item é, vamos calcular a energia total, né? Apesar de ela não ser conservada, a gente pode ainda assim definir uma energia que é dada pela energia cinética mais energia potencial, certo? E aí vamos calcular essa soma e ver o que acontece com essa soma, né? Ela não deve ser constante, porque a energia não é conservada. Tá? Como é que eu calculo, né? Bom, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Eu quero calcular isso como uma função do tempo, para ver se ela está mudando ou não com o tempo. Certo? Então, o que eu vou fazer é calcular a velocidade. Eu tenho já qual é a trajetória da partícula, né? Foi dado no enunciado qual é a trajetória da partícula. Então, se eu calcular a primeira derivada disso com relação ao tempo, eu tenho a velocidade. Tá? E aí eu posso calcular a energia cinética, por exemplo. Certo? Então, isso aqui é mv² sobre 2, né? Lembrando que esse x ponto é a minha notação para derivada de x com relação ao tempo. Então, se eu fizer... Na verdade, deixa eu corrigir isso daqui. Se eu fizer essa derivada, vamos voltar para a função aqui, a função depende do tempo nesses dois termos aqui. Né? Então, essa primeira derivada vai cair um menos b sobre 2m, a própria função, e a derivada do cosseno vai ser menos ômega seno. Certo? Então, daí que vem esses dois termos aqui. E aí eu tenho que elevar isso ao quadrado para calcular a energia cinética. E aí, enfim, né, fazer algumas manipulações, simplificar um pouco, mas aqui não tem muito segredo. Isso aqui, no final das contas, a gente pode escrever da seguinte maneira: x0 ao quadrado elevado a menos b sobre m vezes o tempo. Tudo isso aqui que vai multiplicar b ao quadrado sobre 8m, cosseno ao quadrado de ômega t, mais m ômega ao quadrado sobre 2, seno ao quadrado de ômega t, mais b ômega sobre 2, seno de ômega t, cosseno de ômega t. Então, simplesmente elevar isso aqui ao quadrado e organizar um pouco os termos. Tá? Então, essa energia cinética, a gente vê que ela tem uma, né, dependência explícita do tempo, mas isso acontece mesmo que o sistema seja conservativo, né? A energia cinética não necessariamente é conservada, é só a soma da energia cinética com a potencial. Então, vamos calcular a energia potencial. E aqui a gente, obviamente, vai considerar a energia potencial elástica. E a energia potencial elástica, a gente lembra, ela é dada por kx² sobre 2, para essa força elástica. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente substituir, né? Esse x é a posição da partícula, eu substituo pela posição em função do tempo. Então, isso aqui vai ser k sobre 2
x0² elevado a menos bt cosseno ao quadrado de ômega-t. E aí o que eu tenho que fazer aqui é somar esses dois termos. Né? Eu quero saber quanto que vale a energia total, que é K mais 1. E aí é fazer certas manipulações aqui, não tem muito segredo, até somar essas duas coisas. Eu vou usar o fato de que a minha frequência, esse é um, deixa eu anotar aqui, que a minha frequência ao quadrado, ela é dada por 1, na verdade a minha frequência é dada por 1 sobre 2m raiz de 4km menos b ao quadrado, certo? Então eu posso usar isso também para simplificar um pouco o meu resultado, e aí é somar, né, esse termo com esse termo aqui. Num sistema conservativo, essa soma deveria ser uma constante. Tá? Aqui a gente, né, sabe que não vai ser porque a força não é conservativa. Tá? Então, se eu fizer essa soma, eu vou chegar no seguinte resultado. É só, né, manipular um pouco. Eu posso simplificar um pouco. Aqui eu tenho um cosseno ao quadrado, aqui eu tenho seno ao quadrado. Eu posso simplificar um pouco essas coisas. Eu vou chegar nesse resultado aqui. Seno de ômega-t, cosseno de ômega-t. Então, a gente nota, né, que a energia, de fato, depende do tempo, né? Tem uma dependência temporal no tempo aqui. Tá? Né, sempre para a gente verificar esses resultados, vale a pena a gente, né, tomar um limite, por exemplo, de B indo a zero. B indo a zero significa que eu estou tirando a força de atrito, aí a energia deveria ser constante. Né? E, de fato, se B vai a zero, né, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero, essa exponencial vira 1, e a minha energia vira só x0². Certo? Então, de fato, a energia é conservada aqui. Tá? Então, esse é um exemplo onde a energia depende do tempo. Né? Se a gente fizer um gráfico da energia em função do tempo, vai ser algo assim. Ela vai caindo exponencialmente. A exponencial ganha do cosseno e do seno, então ela basicamente cai exponencialmente. E é isso, né? A gente sabe que o sistema, aos poucos, vai parando, tá? Até chegar na região, né? Até chegar no zero de energia, que é a partícula parada na origem, né? Com velocidade zero e posição x igual a zero. Tá? Então, esse é só um exemplo simples, né, que a gente já tem a intuição de um caso onde a energia não é conservada. Tá? Só para a gente lembrar que isso não é uma lei geral, obviamente depende das forças que estão atuando no sistema. Tá bom? Então, o segundo exemplo que a gente vai discutir é um exemplo mais interessante. Ele assume que a força que atua na partícula é uma força que a gente chama de força central, certo? Então, ela está atuando na direção da posição da partícula, ela pode, ou seja, tanto está puxando a partícula para a origem ou repelindo a partícula da origem, certo? E ela só depende da distância que a partícula está na origem. Né? Então, aqui a gente está usando o sistema de coordenadas esféricos, né? R é a coordenada radial, R chapéu é aquele versor que aponta na direção do vetor posição. E aí a primeira coisa que a gente quer verificar é que tanto a energia quanto o momento angular são conservados para qualquer que seja essa função f de r. Por que isso é importante? Isso é importante porque tem diversas forças que se comportam dessa maneira. Certo? Então, né, que vocês já viram, a força elétrica, né, tem uma dependência dessa forma, né, essa função cai com 1 sobre r². A força gravitacional é exatamente a mesma coisa. Tem outras forças também, que não são forças, enfim, são forças efetivas, como, por exemplo, a força nuclear, ela também tem uma dependência desse tipo, certo? Tem algumas forças que dependem linearmente com R. Então, tem diversas forças que se encaixam nessa categoria de força central.
E a gente vai provar aqui para qualquer força desse tipo, tanto o momento angular quanto a energia são conservados. Então, a gente já, né, sabendo que a força tem essa cara, de cara a gente já tem essas consequências importantes. Então, né, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente quer verificar é que, de fato, a energia é conservada, né? Tanto a energia quanto o momento angular. Então, para a energia, a gente tem que verificar se a força é conservativa. E aí a gente tem aquelas duas condições, né? Ela tem que depender somente da posição, que é o caso, ela só depende de R, portanto, essa já está automaticamente satisfeita. A segunda condição é que o rotacional dela seja zero. Tá? Só que o rotacional, ele está dado, né? Enfim, a minha força está escrita em coordenadas esféricas. E aí eu tenho que calcular esse rotacional em coordenadas esféricas. Eu poderia transformar tudo para coordenadas cartesianas, mas seria muito mais difícil. Tá? Então é muito mais útil a gente calcular esse rotacional em coordenadas esféricas. Tá? E aí eu coloquei para vocês lá no Moodle, em material auxiliar, uma tabelinha com esses, né? Vocês encontram isso em diversos lugares, certo? Mas, enfim, só para ter uma fonte, certo? Uma tabela com esse, né? O gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano, todos em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, tá? Então, o que a gente vai precisar é usar o gradiente. Acabei de ver que tá, eu vou pôr uma tabelinha, eu vi o divergente aqui, eu vou colocar uma tabelinha melhor para vocês, certo? Vocês têm que fazer o determinante para tirar determinar o divergente. Eu vou pôr uma tabelinha melhor. Mas, enfim, o que vai importar para a gente, como essa força só depende de R, certo? Ela só tem a componente R, né? Ela não tem uma direção em θ chapéu ou φ chapéu, a gente pode escrever esse rotacional, né, se a gente fizesse aquele determinante lá, como 1 sobre R seno θ, a derivada da minha força, daquela minha função f de R com relação a φ, na direção θ chapéu, menos 1 sobre R, derivada de f de R com relação a θ, φ chapéu. E aqui a gente já tira direto, que esse rotacional é zero, porque a minha força só depende de R, não depende nem de θ nem de φ. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, rotacional da minha força é zero. Certo? Portanto, a gente chega na conclusão que toda força central é conservativa. Ou seja, se a gente tiver uma força que só depende de R e ela aponta na direção da posição da partícula, automaticamente a energia é conservada. Agora vamos verificar o momento angular. Para a gente verificar o momento angular, a gente tem que calcular o torque. Né? E aí a gente lembra que o torque é dado por essa expressão aqui, R vetor F. Se isso for zero, o momento angular é conservado. Então, o vetor momento angular é conservado. Se eu fizer esse produto vetorial e escrever isso aqui em coordenadas esféricas, né, o meu vetor R é Rzinho na direção de R chapéu, e a minha força, como ela é central, é um F de R na direção de R chapéu. Tá? Então, a gente lembra que tudo que não é versor eu posso fatorar, né? São números que eu posso botar em evidência, então vai ficar R, F de R, R vetor R, que é um vetor vezes ele mesmo, né? O produto vetorial dele com ele mesmo é sempre zero. Então, a gente chega também que o torque é zero. Certo? Então, segunda conclusão importante é que toda força central conserva o momento angular. Então, tanto a energia quanto o momento angular são conservados. Certo? Essa era a primeira coisa que a gente queria verificar. Segunda pergunta é o seguinte: pede para a gente calcular a energia cinética e o momento angular em coordenadas esféricas. Então, é isso a gente vai usar bastante, né, em diversos momentos do curso, então vale a pena fazer essa conta da energia cinética e do momento angular em coordenadas esféricas, certo? Então,
A energia cinética é dada por mv² sobre 2. E aí, para eu escrever isso em coordenadas esféricas, eu preciso escrever o meu vetor velocidade em coordenadas esféricas. Tá? E aí a gente lembra que para calcular esse vetor velocidade, isso é a derivada de r com relação ao tempo. E a gente lembra que na hora de tirar essa derivada, a gente tem que levar em consideração que os versores em coordenadas esféricas estão mudando com o tempo. Né? Vocês fizeram algo parecido na lista de exercícios. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar nessa expressão para a minha velocidade em coordenadas esféricas. Tá? E aí eu preciso calcular v ao quadrado. Tá? V ao quadrado é o produto escalar de v com ele mesmo. Certo? Então, como versores são sempre ortogonais, né, o produto escalar aqui vai ser simplesmente r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado seno ao quadrado de φ mais r ao quadrado φ ponto ao quadrado. Então é muito parecido, né, com enfim, coordenadas cartesianas. Isso não muda, porque a gente só usa aqui a ortogonalidade dos versores. Né? O módulo ao quadrado do meu vetor é cada componente dele elevado ao quadrado, a soma de tudo isso. Né? Então, a gente chega nesse resultado aqui. E aí, portanto, a energia cinética vai ser m sobre 2 vezes tudo isso daqui. Certo? Então, a gente vê que ela recebe uma contribuição, né, da velocidade radial, e da velocidade em θ e em φ, né, como deveria ser. Tá? Então, a gente tem essas três componentes para a minha energia cinética. Né? Obviamente, se a gente souber quem que é esse R de t, θ de t e φ de t, a gente pode calcular ela explicitamente em função do tempo, mas aqui a gente está calculando por uma trajetória qualquer. E aí o que a gente quer fazer agora é calcular o momento angular, tá? Também em coordenadas esféricas. Então, o momento angular, a gente lembra que é R vetor P. E aí, para uma partícula, o momento é massa vezes velocidade. Então, isso aqui vai ser massa R vetor V. O meu vetor posição, ele é sempre em coordenadas esféricas, ele é super simples, né? Rzinho, R chapéu. E o meu vetor V, né, usando aquele resultado que eu acabei de mostrar para vocês, ele é dado por isso daqui. E eu preciso fazer esse produto vetorial. E aí, enfim, tem diversas maneiras de fazer esses produtos vetoriais, né? Mesmo em coordenadas esféricas. Eu gosto de usar a propriedade cíclica, né? Tudo que eu preciso lembrar é da ordem dos versores. E aí eu lembro que produto vetorial de R com θ dá φ, de θ com φ dá R, e assim por diante. Né? Então, tem essa propriedade cíclica do produto vetorial. Esses versores são ortogonais, então o produto de dois deles vai dar um terceiro ou menos o terceiro. Né? Então, eu posso sempre rotacionar assim. Tá? Então, se eu fizer essa conta, né, eu vou ter M, Rzinho, aí eu vou ter R chapéu, vetor R chapéu, que dá zero. Então, não aparece nenhuma contribuição aqui desse termo. R vetor θ dá φ, certo? Então, isso aqui vai ser R θ ponto seno φ na direção de φ chapéu. E R vetor φ dá menos θ. Eu estou fazendo o ciclo na direção oposta. Certo? Então, isso aqui vai dar menos R φ ponto na direção de θ chapéu. Tá? Então, meu momento angular vai ser mr ao quadrado, θ ponto seno φ, φ chapéu, menos φ ponto θ chapéu. Então, esse é o momento angular em
coordenadas esféricas. Aqui não tem, né? É um resultado completamente geral, a gente não assumiu nada sobre o movimento, simplesmente está usando isso em coordenadas esféricas. Mas aí tem uma simplificação interessante, que vai ser útil para a gente. Se a gente comparar o resultado que a gente obteve para a energia cinética com o momento angular, a gente pode escrever essa energia cinética como R ponto ao quadrado. E aí esse outro termo aqui, R ao quadrado, φ ponto ao quadrado, a gente vê que aqui aparece um φ ponto ao quadrado e aqui um θ ponto ao quadrado seno ao quadrado de φ, tá? Que é quase o módulo ao quadrado desse momento angular, né? Exceto por esses fatores aqui. Então, eu posso escrever a minha energia cinética dessa maneira aqui, tá? Como uma contribuição que vem do movimento radial, né? Então, o quanto a partícula está se afastando ou se aproximando da origem, e uma contribuição que vem do momento angular, que é justamente o movimento de rotação, né, em torno da origem. Obviamente, né, num caso geral, nada disso é conservado, então isso aqui vai depender do tempo também, mas é só uma maneira conveniente da gente escrever essa energia cinética e ver que tem, de fato, uma contribuição radial e uma contribuição de rotação. Tá? Lembrando que em L aqui só entram as velocidades angulares. Tá? Então, isso é só uma observação. Tá? Então, deixa eu voltar para o nosso problema. Então, a gente até agora foram argumentos completamente gerais, né? Ou para uma força central, ou usando coordenadas esféricas. Agora a gente quer aplicar tudo isso para um caso particular e ver quais são as consequências, certo? Então, né, o enunciado me diz aqui a força, pede primeiro para a gente calcular a energia potencial e ele pede para assumir como ponto de referência a origem. Então, agora a gente entra, né, naquela discussão de energia potencial. E a gente lembra como calcular a energia potencial, né, dada a força. Então, eu tenho que fazer uma integral de caminho de um ponto de referência, tá, que o enunciado está falando que é a origem, até um ponto qualquer do espaço, do produto escalar de f com o meu deslocamento ao longo desse caminho. Certo? Então, é importante aqui que a gente, né, relembre como fazer essas integrais de caminho. Para calcular o potencial, não tem muito jeito. A grande vantagem é que a gente viu que se a força for conservativa, que é o caso aqui, essa integral independe do caminho. Então, eu posso escolher o caminho que eu quiser, que nesse caso, que saia da origem e vá até um ponto qualquer do espaço. Certo? Então, no nosso caso aqui, o caminho mais simples é andar em linha reta da origem até o ponto. Porque eu estou fazendo um caminho que está justamente na direção do meu vetor R chapéu. Tá? Então, nesse caso, o meu elemento de caminho, ele vai apontar sempre na direção de R chapéu. Então, ele vai ser um dr' na direção de R chapéu. E esse R', né, que é a distância da origem, simplesmente vai variar de 0 até R, onde R é um ponto arbitrário que eu quero chegar. Tá? Então, com isso, a gente pode escrever o nosso potencial como menos a integral de 0 até R, de f de R', dr'. Por quê, né? Porque esse f, ele já está na direção do R chapéu, então quando eu faço esse produto escalar, vai me dar simplesmente dr' vezes fr. Como eu estou usando R' aqui como minha variável de integração, é isso que eu tenho. Tá? Então isso simplifica muito, né? Porque a minha força está sempre alinhada com o meu caminho, então a integral se torna mais fácil. Eu poderia ter escolhido outro caminho mais complicado, tá? E chegaria no mesmo resultado, só daria mais trabalho. Tá? Então, se a gente fizer essa conta, né, a força é menos 4kr ao cubo, certo? Então, o menos da força vai cancelar com esse sinal aí, e eu vou ter, então, um 4kr' ao cubo, dr'. Se eu fizer essa integral aqui, é uma integral, enfim,
né, uma potência, na R' ao cubo. Na verdade, a gente até vê porque a gente tem esse 4 aí, é só para simplificar a minha energia potencial. Né? Isso aqui vai me dar KR². Né? Se eu derivo isso daqui, me dá justamente 4KR². Né? E aqui a integral de 0 a R, em 0 dá 0. Então, a minha energia potencial vai ser simplesmente KR². Então, a partir da força, calculei a minha energia potencial, né, que é algo sempre importante também. Se a gente quiser analisar a energia total, do meu sistema, eu preciso saber calcular essa energia potencial. E aí, né, a gente está aos poucos fazendo esses passos, né? A gente já viu que a energia total vai ser conservada, o momento angular vai ser conservado, a gente calculou a energia cinética, calculou a energia potencial, e agora a gente vai usar todas essas informações para discutir qualitativamente quais são os movimentos do meu sistema. Tá? Então a gente vai ver que a gente não vai precisar resolver as equações de movimento, e ainda assim a gente consegue verificar que tipo de movimento essa partícula pode fazer. Tá? Obviamente a gente não vai ter uma descrição quantitativa, mas pelo menos qualitativa a gente consegue, sem ter, né, que resolver as equações de movimento, que podem ser bem complicadas, ainda mais que a gente está em 3 dimensões. Tá? Então, é isso que o próximo item pede, para a gente fazer um diagrama da energia em função de R e discutir os possíveis movimentos da partícula. E aqui vai ter um ponto importante, que é o seguinte. A energia total, a gente viu, tá? Então que ela vai poder ser escrita como energia cinética, que a gente já reescreveu em função do momento angular, e a energia potencial, que a gente acabou de calcular, é KR². Tá? Então isso aqui é energia cinética radial, isso aqui é energia cinética rotacional, e essa é energia potencial. E aí aqui tem um fator importante. Né? Essa força central conserva o momento angular. Né? Então, esse L é uma constante do movimento. É um número. Sabe? Em princípio, se fosse uma força qualquer, esse L estaria mudando com o tempo também, mas nesse caso é um número. Tá? Então a gente pode definir as seguintes grandezas que vai ajudar a gente a analisar esse movimento. A gente vai definir uma energia cinética radial, não é a energia cinética total da partícula, é só a radial. Então, está medindo a energia cinética, né, dado pelo distanciamento ou aproximação da partícula da origem. E aí a gente define o que a gente chama de um potencial efetivo, isso a gente vai usar diversas vezes nesse curso, que é dado por pela energia cinética rotacional mais a potencial. Tá? Então, qual que é a vantagem? Esse potencial efetivo ele só depende de R, só depende do raio, porque isso aqui é uma constante, não muda com o tempo. Tá? Então, esse potencial, ele tem esse nome de potencial efetivo, porque ele parece um potencial, ele só depende da posição, não depende de velocidade. Tá? Obviamente, isso só é verdade porque a gente viu que o L é conservado. Se não, o L estaria mudando com o tempo e isso não seria mais verdade. Tá? Então, a gente pode escrever a energia do sistema como essa energia cinética mais esse potencial efetivo. E aí a gente pode analisar, então, a energia em função do raio. E aqui a gente tem um resultado importante, né? Como a energia cinética ela é sempre maior ou igual a zero, tá? Isso me diz que a energia total vai ser sempre maior ou igual ao potencial efetivo. Então a gente discutiu um pouco como usar esse tipo de informação para analisar o movimento da partícula, só que a gente discutiu casos em uma dimensão. Esse é um caso onde a partícula está se movendo em 3 dimensões, mas a gente consegue ainda assim usar esse diagrama de energia, que é efetivamente um gráfico da energia potencial, para analisar esse movimento. Só que aqui, o que está entrando não é a energia potencial só, mas é a energia potencial mais essa energia cinética de rotação. Isso faz o papel de um potencial efetivo se eu analisar só o meu movimento radial.
Tá? Então, vamos ver se a gente consegue entender isso daqui. Né? Se eu plotar essa função, né, eu tenho duas possibilidades. Né? Pode ser que o momento angular total seja zero, e aí essa função vai ser simplesmente uma potência quártica, né? Então vai ser algo que sai do zero e cresce. Tá? Ou eu posso ter o L diferente de zero. Se o L for diferente de zero, né, quando o Rzinho for para zero, isso aqui diverge. Tá? E quando o Rzinho for para infinito, né, isso aqui vai para zero, e aí eu retomo a minha função R a quarta. Né? Então, se a gente chutar esse desenho, seria algo assim, né? Ele diverge aqui em zero, e aí depois ele cresce como um R a quarta. Tá? Então, está aqui um gráfico dessas duas situações, certo? Então, essa linha preta aqui é a situação L igual a zero, que sai da origem. E essa linha cinza escuro aqui é o caso L diferente de zero. Certo? Então, eu tenho um mínimo aqui dessa energia potencial efetiva, e ela cresce assim. O que vai me determinar qual é o momento angular da partícula? São as condições iniciais. Né? Então, na verdade, a gente, nesse caso, pode... se a gente sabe a posição inicial e a velocidade inicial da partícula, que era uma das condições iniciais, uma das maneiras de definir as condições iniciais, eu consigo calcular o momento angular inicial, certo? Que vai ser simplesmente mr vetor v. Só que o momento angular inicial é o mesmo de qualquer instante do tempo. Então, eu consigo calcular o momento angular em qualquer instante do tempo. É uma constante. Tá? Então, as condições iniciais do problema é que vão me definir se o meu momento angular total é zero ou não. Tá? Então, a gente está estudando aqui as duas possibilidades. Né? Se as condições iniciais me falarem que o momento angular total é zero, eu estaria nesse caso aqui. Se for diferente de zero, eu estaria nesse caso aqui. Tá? E aí a gente vai tentar analisar qual que é o movimento em cada uma dessas situações. Tá? Então, na primeira situação, eu tenho isso daqui. Certo? Eu tenho essa curva aqui. E aí, para uma dada energia, que eu estou chamando aqui de E1, certo? Então, esqueça um pouco a linha cinza, essa linha aqui. Né? Vamos focar só nessa linha escura. Tá? Então, para uma certa energia aqui, bom, um fato importante, né, é que esse Rzinho ele é sempre positivo, porque ele é a distância da origem. Né? Ele não é uma coordenada x, ele é a distância da origem, então ele é sempre um número positivo. Então, a minha curva está sempre no eixo positivo. Então, se a minha energia for essa daqui, esse ponto vai ser o maior raio possível para o movimento da partícula. Né? Porque para a direita desse ponto, a minha energia se torna menor que o potencial efetivo, que é essa curva aqui. Tá? Então, para L igual a zero, eu vou ter que o meu R ele vai estar limitado entre R e R2. É esse ponto aqui. Ou seja, a minha partícula vai ficar oscilando entre a origem e esse ponto R2. Né? Então, ela vai fazer esse movimento de oscilação. E a gente lembra que como L é igual a zero, isso significa que φ ponta é igual a zero e θ ponta é igual a zero. Ou seja, não tem nenhum movimento de rotação. Tá? Então, o θ e o φ estão fixos, tá? E a partícula realmente ela vai ficar oscilando em uma linha reta. Assim, tá? Obviamente, não precisa coincidir com nenhum eixo, mas ela vai ficar oscilando, indo e voltando entre esse R2, que é o ponto de retorno, e o R0, que é o mínimo valor possível de R. Tá? Então, ela vai ficar simplesmente oscilando assim. Tá quase como se fosse um oscilador harmônico, só que essas oscilações, né, se a gente tentar resolver as equações de movimento e verificar, elas não vão ter uma periodicidade do tipo seno e cosseno. Vai ser uma função um pouco mais complicada, né? Porque esse potencial não é um potencial quadrático, ele é um potencial quártico. Então vão ter oscilações, mas não vão ser do tipo seno e cosseno, com uma frequência bem definida. Vai ser algo um pouquinho mais complicado. Mas, né, a gente não está descrevendo isso quantitativamente, mas qualitativamente a gente sabe qual é o tipo de movimento possível. Tá?
Agora vamos considerar o outro caso, que é mais interessante, né? Quando o momento angular é diferente de zero. Certo? Quando o momento angular é diferente de zero, eu tenho duas possibilidades. Então, eu tenho um mínimo aqui dessa energia potencial, e a gente lembra que a energia total sempre tem que ser maior que a energia potencial, certo? Efetiva, nesse caso. Então, eu tenho um mínimo de energia aqui para a minha partícula. Certo? Se a minha partícula estiver nesse mínimo de energia, o raio dela não pode nem vir para cá, nem vir para cá, senão a energia potencial efetiva vai ser maior que a total, que não pode acontecer. Tá? Ou seja, a minha partícula está presa nesse R0. Tá? Então, para um R diferente de zero, eu tenho, por exemplo, essa possibilidade, se eu tiver nesse caso de energia mínima, onde o meu raio está fixo, ou seja, ele não está mudando com o tempo. Tá? Não quer dizer que a partícula está parada, porque ela ainda tem um movimento de rotação. Mas se o raio está fixo, né, se a distância da origem está fixa, significa que esse é um movimento circular. Tá? Então, essa partícula está exercendo um movimento circular. Mas se eu tiver uma energia maior, por exemplo, SE1, o que vai acontecer é que a partícula ela vai continuar rodando, porque eu tenho um momento angular, mas agora o raio dela vai estar dentro desse intervalo entre R1 e R3. Né? Então, o raio não é fixo mais, não é um movimento circular, ela faz algo como um movimento elíptico. Né? O raio aumenta, o raio diminui, o raio aumenta, o raio diminui. Ela fica fazendo esses tipos de movimento aqui. Certo? Então, nessa situação, eu tenho essas duas possibilidades. Ou uma órbita circular, e aí o plano da órbita, né? A gente viu que isso é definido pelo momento angular, é uma das propriedades do momento angular. Né? Quando o momento angular é conservado, a minha partícula ela se movimenta no plano perpendicular a esse momento angular. Então, se o meu momento angular, por exemplo, está apontando nessa direção, a minha partícula vai estar nesse plano aqui. Certo? Então, ela vai estar realizando um movimento circular, se a energia for mínima. Se a energia não for mínima, ela também vai estar contida nesse plano, mas os raios agora, eles variam com o tempo. Né? O raio, ou a distância, a origem, varia com o tempo. Então, vai ter um raio máximo e um raio mínimo. Isso vai ser tipo um movimento elíptico. Tá? Então, a gente consegue, né? A gente viu que a gente não teve que resolver equação diferencial nenhuma, mas a gente já conseguiu extrair um monte de informação sobre o movimento da partícula. Né? Obviamente, o período dessas órbitas, se é um movimento circular uniforme ou não, tudo isso para analisar, a gente precisa, de fato, fazer cálculos quantitativos e, às vezes, até resolver as equações de movimento. Mas, pelo menos, para visualizar o movimento, a gente consegue sem muito esforço. Tá? E agora vamos extrair alguma informação quantitativa. Né? E aí, a pergunta, né, o último item dessa questão é o seguinte: se o momento angular é maior do que zero, né, ou seja, eu estou numa situação, né, onde eu tenho esse segundo caso que a gente discutiu, aí a pergunta é qual tem que ser a energia total para que o movimento seja circular. Né? Então, a gente viu que o movimento só vai ser circular se eu tiver naquela energia mínima, e aí pede para calcular o raio da órbita. Então, a gente vai conseguir extrair alguma informação quantitativa sobre o movimento da partícula sem ter que resolver as equações de movimento. Tá? Então, vamos lá. A gente está nesse caso aqui. Então, a gente tem a energia mínima. Então, primeira coisa, eu vou querer calcular qual que é essa energia mínima. E a segunda coisa é qual é o raio dessa órbita. Tá? Só que o raio dessa órbita é justamente, né, esse ponto aqui, né, esse valor de R que tem um mínimo da energia potencial efetiva. Tá? Então, efetivamente, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular onde esse potencial efetivo é mínimo e qual é o valor do potencial efetivo nesse mínimo, porque isso vai me dar justamente a energia necessária para eu satisfazer essa condição de um movimento circular. Né? Para qualquer outra energia, o movimento não vai ser mais circular e vai ser um movimento tipo elíptico. Tá? Então a gente vai ver que isso é muito, muito parecido quando a gente for discutir órbitas planetárias. É exatamente a mesma ideia. Só que o potencial não é um potencial
que vai com r à quarta, mais 5, 1 sobre r ao quadrado. Então, isso vai nos dar algumas diferenças dos possíveis movimentos. Então, o que a gente precisa fazer é... A gente sabe que a energia total é essa, e a condição para que a gente tenha uma órbita circular é que a gente esteja na energia mínima. A energia mínima vai ser justamente quando a energia potencial for igual ao mínimo da energia... Desculpa, a energia total for igual ao mínimo da energia potencial efetiva. Tá? Então, a gente lembra que a energia potencial efetiva é dada por essa expressão aqui, né? L0 ao quadrado, esse é o módulo do meu momento angular, é uma constante, sobre 2mr ao quadrado, mais kr à quarta. E a gente quer saber quando que isso aqui é mínimo. Então, a gente calcula a derivada disso com relação a r. Certo? Então, isso vai me dar menos L ao quadrado mr ao cubo mais 4r ao cubo. Eu quero saber quando isso daqui é zero. Tá? Eu vou ter uma expressãozinha meio chata aqui, mas eu vou ter um 4r à sexta igual a L ao quadrado sobre m. E, portanto, R tem que ser igual a L ao quadrado sobre 4m elevado a 1 sexto. E aqui a gente sabe que o R é sempre um número positivo, né? Então tem que tirar sempre a raiz positiva desse resultado. Tá? Eu acabei de ver que eu comi um K aqui, né, na hora de tirar essa derivada. Então tinha um K aqui. Quando eu passar para o lado de lá, vai aparecer um 4mk. Então esse daqui é o ponto onde o potencial é mínimo. O que a gente viu é justamente o raio da minha órbita circular. Tá? Então, esse aqui é o raio da minha órbita circular. A gente já determinou ele. O que eu tenho que calcular agora é onde a energia, né, qual é a energia necessária para eu estar nessa órbita circular, que vai ser justamente o mínimo do potencial efetivo. Tá? Então, se eu realizar essa conta, né, a minha energia total é dada por mr ao quadrado mais o potencial efetivo. Mas se eu tiver naquela condição de energia mínima, a gente viu que o raio está fixo. Ele não pode nem aumentar nem diminuir, senão eu violo aquela condição de que a energia total tem que ser maior que o potencial efetivo. Né? Então, o meu raio é constante, significa que R ponto é zero, e, portanto, esse termo aqui vai para zero. Certo? Então, a minha energia vai ser igual à energia potencial mínima, que é igual à energia potencial calculada nesse raio que a gente acabou de determinar aqui. Tá? Então, eu tenho que jogar isso na minha energia potencial efetiva, tá? E aí fazer algumas contas, algumas simplificações. Mas se eu fizer isso, eu vou chegar nessa expressãozinha aqui meio feia, mas, enfim, é o que nos dá. Isso aqui é um número, se eu fizer essa conta, dá aproximadamente 1,42. Então, essa é a energia mínima. Ela depende da energia do momento angular. Né? Então, quanto maior o momento angular da minha partícula, que é dado pelas condições iniciais, maior vai ter que ser essa energia mínima. Certo? O que é esperado, né? Quanto maior o momento angular, maior a energia cinética de rotação e, portanto, maior a energia da partícula. Tá? Mas a gente viu que a gente conseguiu extrair alguma informação quantitativa, por exemplo, o raio da órbita, simplesmente usando esses argumentos. Então, a gente usou, né, se a gente recapitular, a gente usou um monte de argumentos. A gente usou o fato do momento angular ser conservado, para eu poder escrever a minha energia cinética como um termo que depende de R ponto ao quadrado, mais um potencial efetivo, que só depende de R. Né? Para a gente fazer isso, né, para a gente poder fazer isso, a gente usou o fato que o momento angular é conservado. Né? Senão, esse potencial efetivo não dependeria só de R, né, porque o momento angular não seria uma constante do movimento. Então, a gente usou isso.
a gente usou o fato de que a energia total é conservada e que a energia total é sempre maior ou igual ao potencial efetivo, nesse caso. Também sempre é maior ou igual ao potencial. Mas é muito mais conveniente a gente analisar o potencial efetivo para entender o movimento da partícula. Então, a gente usou conservação de energia, conservação de momento angular para tirar essas informações sobre os possíveis tipos de movimento que essa partícula pode exercer. Bom, então, a gente viu o poder dessas análises, dessas leis de conservação. Então, nesse terceiro exemplo, a gente vai também um potencial que só depende de R, então isso vai me dar uma força central. E, portanto, a gente já sabe que para uma força central, são os resultados do problema anterior, ela vai conservar energia e momento angular. Só que aqui a gente vai um passo além. Tá? É outro potencial, então não vai ser exatamente o mesmo caso, mas a gente vai tentar, usando só esses argumentos, determinar exatamente qual é a trajetória da partícula. Obviamente, eu preciso das condições iniciais. Tá? Então, esse problema me diz quais são as condições iniciais. Então, lembra que para a gente resolver as equações do movimento, eu tenho 6 condições iniciais que eu preciso dar. Então, eu posso dar, tipicamente, a gente tem a posição inicial, que é um vetor, então eu tenho 3 componentes, e a velocidade inicial. Esse problema, ele está dando outras condições iniciais, que é a posição e o momento angular. Então, são vetores, em princípio, com 3 componentes. Aqui, eles estão apontando na direção x e z, ou seja, as outras componentes são 0, 0. Mas eu tenho essas 6 condições. Então, eu tenho condições suficientes para determinar qual que é o movimento da partícula, se eu resolver as equações de movimento. Aqui a gente vai ver que a gente vai também conseguir chegar na trajetória da partícula sem resolver as equações de movimento, praticamente sem fazer conta nenhuma, só usando esses argumentos de leis de conservação. Certo? Essa é a ideia desse problema, só que tem uma observação, tem um grande porém, é que isso só vai ser possível porque o problema me diz que a partícula está no estado de menor energia. Tá? Consistente com essas condições iniciais. Tá? Então, não é que a gente consegue fazer isso sempre. Esse é um caso bem particular, mas ilustra como, usando essas leis de conservação, a gente consegue extrair, nesse caso, toda a informação possível, que é a posição da partícula em função do tempo. Se eu tenho essa informação, eu posso calcular qualquer coisa, energia cinética, velocidade, aceleração, o que eu quiser. Tá? Mas, de novo, isso é só porque essa partícula está em uma condição bem especial, que a energia dela é a menor possível. E a gente já vai ver o que isso significa, vai ser muito análogo ao caso que a gente acabou de ver. Mas vamos lá, primeiro ponto é qual que é a força exercida pela partícula. Tá? E aí isso é só para a gente já viu como a partir da força calcular o potencial, agora é só para a gente praticar como a partir do potencial a gente calcula a força. Tá? Então, para eu calcular a força a partir do potencial, eu tenho que calcular o gradiente do potencial, certo? Na verdade, menos o gradiente dessa função potencial. E aí, como está tudo dado em coordenadas esféricas, eu vou calcular o gradiente em coordenadas esféricas, que é dada por essa expressão aqui. Então, eu tenho derivadas do potencial com relação a R, θ e φ. Só que o potencial, ele... Deixa eu gravar ele aqui, para a gente ter ele em mente. Então, o potencial ele só depende de Rzinho, certo? Então, ele não depende de θ, nem depende de φ. Eu tenho que fazer essas derivadas. Tá? Então, eu vou ter 2 termos, Eu vou ter um termo que vai cair um menos alfa. Certo? E eu vou ter um termo que vai cair um menos 1 dessa derivada de 1 sobre R, Menos 1 sobre R ao quadrado. Então, se eu fizer essa derivada,
e agrupar esses termos, eu chego nessa expressão aqui. Então, eu só vou ter esse termo, ou seja, o F só vai apontar na direção de R chapéu. Certo? Então, isso daqui é muito parecido com o problema que a gente discutiu antes, né, onde o F só dependia da coordenada radial R e aponta na direção desse versor. Então, isso aqui é uma força central. E, portanto, é uma força que conserva energia, conserva momento angular. Tá? Então, todos os resultados que a gente obteve no exercício anterior, que eram gerais para a força central, para forças centrais, se aplicam aqui também. Tá? E a cara dessa força, né, só para a gente ter uma certa intuição, né, ela é sempre negativa, ou seja, ela é sempre uma força atrativa, está sempre tentando trazer a partícula para a origem, certo? Quando o R vai para zero, essa força diverge, então ela, na verdade, é uma força super intensa na origem. Certo? Quando o R vai para infinito, né, isso aqui vai para zero, isso aqui decai exponencialmente. Então, quando eu estou bem distante da origem, essa força ela é bem fraca. Né? Muito mais fraca do que uma força elétrica, uma força gravitacional, que decaem com 1 sobre R ao quadrado também, mas não tem essa exponencial aqui. Então, essa exponencial ela vai suprimir muito essa força a longas distâncias. Né? Mas a pequenas distâncias ela é super intensa. Essa força ela é usada em muitas situações para explicar como é que os núcleos ficam presos dentro do átomo, né? Como é que os prótons e nêutrons ficam presos dentro do núcleo. Tá? Os núcleons ficam presos dentro do núcleo. Tá? Se a gente pensar, né, se eu tenho um átomo que tem, por exemplo, mais de um próton no núcleo dele, eu tenho cargas positivas que deveriam estar se repelindo ali. Certo? Mas essa força, esse tipo de força, ela vai ser mais intensa que a força elétrica de repulsão, então ela vai manter esses prótons juntos dentro do núcleo. Né? Por outro lado, se eu tenho dois prótons afastados, né, a gente sabe, por vários experimentos, que o que domina é a força elétrica entre eles. Né? De fato, é essa força de repulsão. Tá? Então, se eu estou com esses átomos distantes, quem tem que dominar é a força elétrica. E, de fato, essa força aqui, ela vai a zero para longas distâncias muito mais rápido que a força elétrica. Então, é uma força super intensa se as partículas estiverem próximas, mas muito fraca se elas estiverem distantes. Tá? Então, de fato, né, como o Lucas perguntou, é uma força que modela a força forte sobre certas condições. É uma simplificação, mas sobre certas condições é uma força que está simulando o efeito dessa força forte. Hoje a gente sabe que a força forte é um pouco mais complicada, mas foi uma das primeiras tentativas de modelar essa força. Tá? E quem tentou fazer isso foi o Yukawa, tá? Que propôs esse potencial e ele é chamado de potencial de Yukawa. E aí, já que eu não ia entrar tanto nessa discussão, mas só uma observação, tá? Enfim, né, isso foi década de 30, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que isso foi na década de 30, e essa constante alfa aqui, na verdade, por diversos argumentos da época, que eu não vou entrar aqui, essa constante alfa estava associada à massa de uma partícula que deveria mediar essa força. Certo? E aí os físicos da época procuravam essa partícula. Né? Teve um físico brasileiro que descobriu uma partícula que parecia com essa, mas na verdade não era. E depois, né, eles descobriram que enfim, é o pion que determina essa constante alfa aqui. Mas isso era só um parênteses. Tá? Mas enfim, voltando então para o nosso problema, essa força então é uma força central, certo? Vocês viram que tem uma carga histórica nessa força, certo? Ela tem uma relevância. Tá? Mas vamos lá. Ela é uma força central. Tá? E a gente vai querer, então, a primeira coisa beleza, a gente calculou a força, viu que ela é central, então ela tem todas aquelas propriedades, conserva energia, conserva momento angular. E agora o que a gente quer dadas as condições iniciais do problema,
né, ou do sistema, que é em t igual a zero, a minha partícula estava no eixo x, a uma distância r0 do eixo x, ou rzão do eixo x. Então, só para relembrar, o meu vetor posição era um rzão x, e o meu momento angular era um L0 z chapéu. E aí a gente já sabe um monte de coisas sobre essa força, né, e sobre o movimento da partícula. Então, a primeira coisa é que o momento angular é conservado. Então, isso aqui vai ser uma constante. Como o momento angular está apontando justamente na direção z, né, e obviamente o enunciado impôs essa condição, ou deu essa condição para a gente, só para ficar mais fácil a análise, como o momento angular está na direção z, eu sei que a partícula vai estar restrita ao plano xy. Então, eu já sei que o movimento da partícula, ela só vai, né, ela vai estar no plano xy, tá? Então, ela só vai ter coordenadas x e y, o z dela vai ser sempre zero. Né? Se eu pensar em coordenadas esféricas, né, significa que o vetor posição ele está fazendo um eixo de um ângulo de 90 graus com o eixo z. Né? Então, deixa eu ajudar aqui na visualização. Tá? Vou carregar um pouco aqui, mas isso aqui são só observações, depois a gente volta para esses pontos. Então, a gente sabe que a partícula ela vai estar, o movimento dela vai estar no plano XY, então esse ângulo aqui vai ser 90 graus, que a gente lembra que é o ângulo θ. Certo? Então, o ângulo θ vai ser sempre π sobre 2. Então, a gente, por exemplo, já sabe uma das coordenadas da partícula, sem fazer conta nenhuma. O θ é sempre π sobre 2. Né? E a gente vai querer depois determinar, então o θ é fixo, não muda com o tempo, a gente vai querer determinar quem que é o R de t, né? E, portanto, né, quanto que valem as funções Rzinho de t e φ de t. É isso que a gente vai querer calcular agora. Tá? Então, vamos tentar fazer, passar pelos argumentos de novo, para ver como é que a gente consegue descobrir essas funções sem fazer conta, praticamente conta nenhuma. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que energia total é conservada. Tá? E aí a gente vai fazer exatamente o mesmo truque que a gente fez antes, que é definir um potencial efetivo, dado por essa expressão aqui, e uma energia cinética radial. E aí a gente sabe, né, que L é constante e a energia também é constante. Os dois são conservados. Né? E a gente viu também que o movimento vai ter que estar em um plano. Certo? Então, se eu escrever em coordenadas cartesianas, ele só vai ter coordenadas x e y. Né? Se eu escrever isso em coordenadas esféricas, eu vou ter um r de t, cosseno de φ de t, x chapéu, mais seno de φ de t, y chapéu, que é igual a um r de t, r chapéu. Tá? Então, em princípio, tanto o meu r quanto o meu φ mudam com o tempo. Né? Mas aí tem uma informação extra que é dada no problema, que é isso que vai realmente permitir que a gente determine quem são essas funções. Certo? O problema me diz que a energia é igual à energia mínima, é a menor energia possível. Então, vamos analisar qual que é a menor energia possível. Né? A gente lembra que a gente está num caso onde o momento angular é diferente de zero. Tá? E aí o que a gente vai fazer é plotar essa função aqui, né? E analisar. Eu sei que a menor energia possível vai ser dada pelo mínimo desse potencial efetivo. Certo? Então, a gente vai fazer exatamente essa análise aqui. Certo? Então, se eu plotar o meu potencial efetivo, ele tem essa cara. Né? Tipicamente, esses potenciais eles sempre divergem próximo da origem. Tá? Por quê? Porque eles têm esse termo aqui. Né? Então, se o momento angular for diferente de zero, eles divergem próximo da origem. E isso é né, um resultado geral. Ou seja, se eu tiver uma energia qualquer, eu sempre vou ter um raio mínimo. Tá?
E a gente pode pensar, deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui, né? Isso a gente chama de uma barreira, né? Barreira gerada pelo momento angular diferente de zero. Né? E a gente poderia pensar, mas né, isso independe da força, independe, né? Eu poderia pensar que eu tenho uma força né, que vai fazer a minha partícula chegar na origem. Mas se o momento angular for diferente de zero, essa partícula nunca pode estar na origem. Né? Porque lembra que o momento angular é R vetor P. Se o R em algum momento é zero, o momento angular tem que ser zero. E se é conservado, tem que ser zero sempre. Tá? Então, a existência de um momento angular não nulo significa que a partícula nunca chega na origem. Ela pode chegar bem próximo, mas ela sempre vai, né, escapar e não vai atravessar a origem. Certo? Então, ela sempre vai circular a origem de alguma maneira. Isso é totalmente geral para qualquer movimento com força central. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa cara aqui do meu potencial efetivo. E aí o problema me diz que eu estou na menor energia possível, né? Então, eu imagino que eu, sei lá, começo com uma certa energia aqui, vou baixando ela. A menor possível vai ser justamente nesse mínimo aqui. Né? Se eu estiver abaixo dela, eu violo essa condição de que a energia total tem que ser maior que a energia potencial efetiva. Tá? E se eu estou nessa condição aqui, significa que a energia cinética radial é zero. Né? Novamente, eu estou num ponto onde eu não posso nem vir para cá, nem vir para cá, senão eu violo essa condição. Então, o meu raio, de novo, é fixo. De novo, a gente tem uma órbita circular, que nem no problema anterior. Tá? Então, isso também é uma característica típica desses potenciais. Né? Na maioria das vezes, eu vou ter uma solução que seja uma órbita circular. Não é sempre, mas em muitos casos. Então, se o meu raio está fixo, esse R ponto é zero. Né? E se o R ponto é zero, eu já sei que função é essa. Né? Tem que ser algum vetor constante, que não pode mudar com o tempo. Tá? Não, deixa eu... Como é que eu escrevo isso aqui de uma maneira melhor? Melhor maneira de escrever isso aqui talvez seja dizer que o meu R de t tem que ser igual a uma constante. Né? É aquela funçãozinha R de t, não é o vetor posição. O vetor posição não é constante, porque a partícula está rodando. Né? Mas a distância dela à origem é constante, é um R0. Certo? E em t igual a zero, né, foi nos dado que essa distância era justamente Rzão. Certo? Então, essa minha função Rzinho de t é uma constante que é Rzão. Né? Ou seja, o meu vetor posição, ele agora está restrito a essa forma funcional aqui. A única coisa que pode mudar com o tempo é aquela coordenada φ de t. A distância, a origem, tem que estar fixa. A última coisa que a gente tem que descobrir, então, é que função é essa. Certo? A gente gostaria de falar, é uma órbita circular, então vou pôr um cosseno, né, eu vou pôr esse φ como um ômega-t. Mas vamos ver se de fato é o caso. Né? A gente tem que derivar isso, a gente não pode assumir do movimento, porque a gente tem uma força complexa. Né? Então vamos analisar como é que a gente poderia descobrir quem que é esse φ de t. Certo? Então, como é que a gente consegue fazer isso? A gente analisa o momento angular. Certo? Então, o meu vetor momento angular, se a gente olhar lá o que a gente derivou no problema anterior, ele é m, r ao quadrado, θ ponto, seno φ, φ chapéu, menos r ao quadrado, φ ponto, θ chapéu. Certo? Esse é o momento angular escrito em coordenadas esféricas, para qualquer movimento que seja. Certo? No nosso caso em particular, a gente tem que esse Rzinho, ele é sempre R, e a gente viu que o θ vai ser sempre π sobre 2, porque a partícula vai estar sempre no plano XY. Ou seja, esse θ ponto é zero. Então, o nosso vetor momento angular, né, vai ser menos m, aqui em vez de Rzinho, já vou substituir por Rzão,
Rzão ao quadrado, φ ponto, θ chapéu. Mas, como o θ está fixo, certo? Esse versor θ chapéu, a gente lembra, o versor θ chapéu, ele aponta na direção de crescimento do θ, certo? Então, quando o θ é π sobre 2, ele está apontando para baixo, entrando no plano XY. Né? Independente de onde a gente esteja no plano XY, o θ chapéu sempre aponta para baixo. Ou seja, sempre aponta na direção menos E chapéu. Né? Isso só vale porque o θ está fixo, é sempre um ângulo de 90 graus. Certo? Então, isso aqui eu posso escrever como mr ao quadrado φ ponto z chapéu. Θ chapéu é menos E chapéu para a trajetória da nossa partícula. Mas a gente lembra que nos foi dado, pelas condições iniciais, que o L é um L0, a gente assume que é um número que a gente conhece, na direção de Z chapéu. Certo? Então a gente chega nessa igualdade aqui, que vai nos permitir determinar quem é o φ ponto. Né? O φ ponto vai ter que ser uma constante. Tá? Então a derivada de φ é uma constante. Certo? Já fiz aquele argumento. Então, a gente chegou nesse resultado aqui, ou seja, o φ ponto vai ser L0 sobre m Rzão ao quadrado. Significa que a nossa função φ de t vai ter que ser L0 mzinho R ao quadrado t, mais algum φ0 aqui. Certo? É uma constante de integração. Que a gente vai conseguir determinar também já já. Então, agora a gente já descobriu a nossa função φ de t. A R de t, Rzão é uma constante, e a θ de t é π sobre 2, é uma constante. Então, se eu jogar, né, tudo isso na minha trajetória da partícula, né, a gente viu que isso vai ser, então, um Rzão, cosseno de L0, mzinho, Rzão ao quadrado t, mais φ0, x chapéu, mais seno de tudo isso daqui, y chapéu. A última coisa que falta a gente descobrir é quem é esse φ0. Tá? Mas isso a gente também deve conseguir a partir das condições iniciais dadas. Então, o R de t igual a 0 tinha que ser Rx chapéu. Então, no momento inicial, a partícula estava justamente passando pelo eixo x. E, portanto, isso daqui tem que ser R cosseno de φ0 x chapéu mais seno de φ0 y chapéu. Né? Tudo que eu fiz foi colocar t igual a 0 aqui. E para isso aqui ser satisfeito, o φ0 tem que ser 0. Certo? Para o seno anular e para o cosseno ser 1. Então, finalmente, a gente consegue determinar qual que é a trajetória da partícula. Ela vai ser, de fato, um movimento circular uniforme. Onde essa frequência de rotação é dada por L0 sobre m r ao quadrado. Então, a gente viu que a gente não teve que fazer nenhuma conta complicada, né? O máximo que a gente teve que fazer foi, né, integrar essa equação aqui, mas é super simples, né? É a derivada de uma derivada que dá uma constante. Né? Então, simplesmente usando todos esses argumentos, de novo, é uma situação muito especial, porque a gente está no mínimo da energia. Se a gente tivesse uma energia um pouco mais alta, a gente não conseguiria usar todos esses argumentos, mas como a gente está no mínimo da energia, o meu raio está fixo, então eu já tenho uma função aqui que é dada de graça para mim. Eu não preciso trabalhar para encontrar essa função. Se a minha energia fosse um pouco mais alta, eu não conseguiria fazer isso, e aí a gente teria que, de fato,
ir para as equações de movimento. Ainda assim, a gente usaria várias dessas propriedades de conservação para simplificar as equações de movimento, mas a gente teria que resolver as equações de movimento. Mas, no caso em que a energia é mínima, a gente consegue determinar completamente o movimento desde que eu saiba as equações, as condições iniciais. Então, a gente realmente conseguiu determinar exatamente qual é o movimento da partícula. Tá bom? Então, esse é só uma maneira de mostrar para vocês o quão poderosos são esses argumentos de conservação, né, de grandezas conservadas. O quanto de informação a gente consegue extrair do nosso problema sem ter que resolver as equações de movimento. Né? Hoje em dia, resolver as equações de movimento nem sempre é um grande problema, porque a gente pode fazer isso numericamente. Mas se a gente pensar historicamente, né, na época do Newton, não tinha esse artefato numérico, né, computacional. Então, era super importante isso daqui. Né? Mas mesmo hoje, existem alguns sistemas onde até numericamente é muito difícil resolvê-los. Tá? Que são, por exemplo, sistemas que dependem, são muito sensíveis às condições iniciais. São chamados de sistemas caóticos. Tá? Então, nesses sistemas é difícil também resolver eles numericamente. E aí, para esses sistemas também é super importante usar essas propriedades, porque vai simplificar o problema e às vezes vai até permitir fazer uma solução numérica. Tá bom? Então, isso era para motivar vocês porque que realmente vale a pena entender essas leis de conservação, saber usar essas propriedades. Né? Então, a gente vê alguns resultados bem importantes que a gente consegue extrair simplesmente como uma consequência dessas grandezas conservadas. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.